Graças a Deus. Meus irmãos, vamos meditar num texto das Sagradas Escrituras, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Vamos ler o texto sagrado. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Glória a Deus. Lucas 12, 35 ao 40. Está escrito no texto sagrado. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de volta das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, no nome de Jesus, o teu Filho, somos gratos e pedimos ao Senhor que ministre nos nossos corações a tua palavra. Nos ensina, nos instrua nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Meus irmãos, eu vou repetir, porque estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E segundo aquilo que nós temos ensinado aos irmãos, quantas parábolas Jesus disse nos seus 3 anos e meio? Quantas parábolas Jesus disse nos seus 3 anos e meio? Quantas parábolas Jesus disse nos seus 3 anos e meio? Irmãos, nós estamos aqui, quase todos os cultos eu repeti isso. Aleluia! Observe bem, a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse aproximadamente 40 parábolas. Há uma divisão de pensamentos, alguns acham que é 42, porém a maioria continua com o mesmo pensamento de que foram 40 parábolas ditas por Jesus e escritas, redigidas pelos evangelistas, os 3 evangelistas. Só João não falou nada sobre as parábolas. Parábolas são comparações a respeito das coisas do reino. E nós estamos aqui hoje para falar sobre a 18ª parábola. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós estamos indo para 4 meses falando de parábolas. Nós avisamos e falamos aos irmãos que houve parábolas que somente um evangelista narrou. Por exemplo, Mateus, nós estudamos todas as 11 parábolas que ele narrou, somente Mateus. Marcos sozinho, ele narra 2 parábolas. Lucas sozinho narra 17 parábolas. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui agora na 5ª parábola registrada por Lucas, na 18ª
oitava parábola, porque não estamos estudando ela de forma cronológica. Estamos separando de forma única as que Mateus escreveu sozinho, as que Marcos escreveu sozinho e as que Lucas escreveu sozinho. Depois vão sobrar 10 parábolas. Das 10 parábolas que vão sobrar, 3 foram escritas por Mateus e Lucas. E as últimas 7 que nós vamos meditar foram escritas pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Ok? As parábolas são de suma importância, porque Jesus usou esse artifício pelo menos uma vez por mês, nos últimos 3 anos de vida de Jesus. Se os irmãos observarem, pegarem as 40 parábolas e dividirem por 3 anos, vai dar aproximadamente uma parábola por mês, dita por Jesus. Amém? Louvado seja Deus, nos 3 anos e meio de ministério que Jesus teve, desde, aleluia, o seu aparecimento lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, até a sua morte, pendurado no madeiro. Ele disse 40 parábolas, e as 40 parábolas foram puro ensinamento, instrução, direção, repreensão, exortação, edificação. Jesus usou esse artifício, a arte de contar uma parábola, para nos ensinar verdades profundas. E nesta noite nós estaremos falando sobre a parábola dos servos vigilantes. É lógico que vocês talvez vão encontrar alguém que uniu, aleluia, no capítulo 12, do versículo 35 ao 48, e fizeram uma única parábola, dizendo, chamando, intitulando ela de parábola da vigilância. Porém, se vocês lerem do capítulo 12 de Lucas, do versículo 35 ao 48, vocês vão conseguir fazer uma distinção de que houve 2 parábolas. A primeira parábola começa no versículo 35 e termina no versículo 40. E a segunda parábola é uma resposta à pergunta de Pedro, que ele faz no versículo 41. E então no versículo 42, Jesus começa a discorrer a outra parábola, que tem por título o mordomo fiel. A parábola do mordomo fiel. Nós iremos fazer esta divisão aqui hoje. Não vamos unir as 2 parábolas, porque entendemos que são diferentes, são parábolas diferentes, apesar de estarem no mesmo cenário, no mesmo contexto, sendo dita para as mesmas pessoas. O texto sagrado vai nos dizer, louvado seja Deus, aleluia, no versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Era muito comum na vestimenta do povo judeu, porque lá não havia calça, todos se vestiam com uma bata, tanto homem como mulher. Aleluia. Daí a divisão era feita de outra forma. Quando vocês veem Deuteronômio 22:5, que foi um texto usado no passado para dizer que as mulheres não podiam usar calça comprida, aleluia, o contexto histórico não tem nada a ver com calça comprida, porque lá não existia calça comprida. Tanto homem como mulher vestiam batas. A diferença estava em alguns ornamentos do vestido, em algumas cores, que, aleluia, um usava e o outro não podia usar, para diferenciar a roupa masculina da roupa feminina. Aqui o texto, quando Jesus ele começa a aconselhar alguns discípulos, ele começa dizendo, estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias. Por quê, meus irmãos? Entendam bem, você com um vestido comprido,
comprido, para se locomover, para, aleluia, se precisar correr, ficaria muito mais difícil. Quando Jesus disse, cingi os vossos lombos, é porque a correia que passava na cintura, ela não tinha só a função de ornamento, ela também servia para suspender o vestido, para que aquele que pudesse correr tivesse mais liberdade nas pernas, para que ele pudesse estar mais ágil. E aí nós vemos Jesus dizendo, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de volta das bodas, para que, quando ele vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Continuando o texto, em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Irmãos, esta parábola, ela contém pelo menos 3 temas de suma importância dentro da instrução divina para os seus discípulos. O primeiro dos temas é o tema central, vigilância. O segundo tema que nós observamos que foi tratado por Jesus nesta parábola é tempo. Tempo, e tempo se diferencia entre cronos e kairos, tempo do homem e tempo de Deus, em um resumo grotesco. Aleluia, porque existe, aleluia, um significado mais profundo, mais profético, mas para a igreja cristã, ela se resume em tempo do homem e tempo de Deus. E há o terceiro tema dentro desta parábola, aleluia, o tema arrebatamento. Então os irmãos vão observar comigo, aleluia, dentro do primeiro tema, quando Jesus começa a ensinar os discípulos a respeito desta parábola, ele disse que bem-aventurado é os servos que se encontrarem com os lombos cingidos, com as candeias acesas, para que o seu Senhor, ao voltar das bodas, ao bater na porta, eles estejam prontos para abrir a porta. E aí Jesus continua, e se ele vier na segunda vigília, ou na terceira vigília da noite, aleluia, e encontrar os tais de prontidão, bem-aventurado vão ser eles também, porque aí o Senhor que foi para as bodas e que voltará, aleluia, ele agora se cingirá e servirá os seus servos. Irmãos, isto é profético. Jesus estava falando de uma grande necessidade que temos de tomar cuidado. Vigilância, o primeiro tema desta parábola, vigilância. Vigilância é o estado de quem permanece em alerta, de quem age com precaução para não correr risco. Vigilância, aleluia, é a ação de quem é cuidadoso. Louvado seja Deus. O texto bíblico, alguns textos bíblicos nos traz a noção da importância deste ato que nós precisamos praticar no dia a dia. Esta cautela, este cuidado para não errar, esse estado de alerta que precisamos estar a todo tempo, em que Jesus nos ensinou nesta parábola. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, muitas vezes nós deixamos de ter
porque não vigiamos, deixamos de ser porque não vigiamos, deixamos de continuar crescendo porque não vigiamos, aleluia, não conquistamos algumas coisas e alguns espaços porque não vigiamos. Escuta aqui nesta noite, louvado seja Deus, o Salmo 141 verso 3, o salmista, ele foi enfático em demonstrar a sua dependência de Deus no contexto da vigilância. Ele disse o seguinte: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele estava dizendo: Deus, se eu não conseguir ficar de boca fechada, toma conta, vigia minha boca, aleluia, põe guarda na minha boca, para que eu vigie com ela. Meu irmão, quanta gente ora, aleluia, e joga toda a oração fora quando abre a boca, porque não vigia, fala de assuntos que não lhe cabe, que não lhe pertence, que ele não tem conhecimento profundo. Louvado seja Deus. Quantas pessoas não vigiam com a boca? E aí o conselho é fazer esta oração que o salmista fez no Salmo 141, louvado seja Deus, verso 3, ele diz: Senhor, guarda minha boca, põe vigia aqui na porta dos meus lábios, aleluia, porque a maioria de nós, irmãos, temos dificuldades em controlar esse pequeno membro que permeia, que domina todo o nosso corpo, e que Tiago disse que é capaz de incendiar uma floresta inteira. Então escuta aqui nesta noite, o primeiro tema abordado por Jesus nesta parábola foi: vigiai, estai prontos, louvado seja Deus. Escuta, se Jesus viesse hoje e batesse na porta, aleluia, os lombos estariam cingidos, as cadeias estariam acesas, porque é este o conselho de Deus para a sua noiva nesta noite. Pastor, ainda tem muita coisa para acertar, então começa hoje. Se você não consegue orar por alguém, é porque o teu coração está sujo com essa pessoa. Se conserta a partir de hoje. Pastor, mas não foi eu que errei contra ele. Problema é seu, o coração sujo é o seu. Então Deus está falando é com você, aleluia. Se não foi ela que te perturbou, se não foi ele que pegou contra a tua vida, mas ainda assim tu não consegue orar por ele, te conserta, para que a chama da candeia esteja acesa, para na hora que o Senhor vier, ele possa chamá-lo pelo nome. Irmão, entenda uma coisa: quem vive em intrigas e contendas, e com dissensões e divisões com pessoas, entenda, o escritor de Hebreus disse: naquilo que depender de vós, tenhais paz com todos, aleluia, porque sem paz e santificação, ninguém verá Deus. Aleluia. Aleluia, quer subir, noiva? Cinge os lombos e acende a candeia, começa a vigiar. Aleluia, Mateus 26, 41 está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ei, não menospreza os ardis de Satanás não, viu? Aleluia, vigia. Louvado seja Deus. Muitas vezes quando nós vemos pessoas sendo afrontadas, a gente fica: se fosse comigo era assim, se fosse comigo era assado. E Satanás, que é oportunista, está só ouvindo, dizendo: então eu vou colocar um prato igualzinho, porque ele sabe que ali é só questão de armar o laço. Louvado seja Deus, porque com a boca muitas vezes nós não vigiamos e entregamos nas mãos do inimigo, aleluia, a
aquilo que é a nossa fraqueza, aleluia, porque se você começa a comprar bronca de A, de B, de C, de D, de E, o inimigo vai dizer assim, eu vou colocar diante dele, aleluia, porque aí ele já cai, já perde a bênção, aleluia, eu já domino a situação, louvado seja Deus. Então escuta aqui nesta noite, vigiai e orai para que não entreis em tentação, e ó, não menospreze os ardis do inimigo não, viu? Louvado seja Deus. Nunca pense que a vitória vai vir fácil, que o negócio vai ser fácil. Não, isso eu tiro de letra, pastor. Não menospreza não, porque muita gente caiu em coisa pequena, vigiava nas grandes e não tomava cuidado nas pequenas. As pequenas, elas são as piores, porque nós não ligamos, nós menosprezamos, nós achamos que somos fortes demais para vencer. Louvado seja Deus. Então escuta, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 13:33 diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Louvado seja Deus. Não, pastor, vai dar tempo, aleluia. Nós vamos falar sobre o tempo, o Cronos e o Kairos. Louvado seja Deus. Vigiai, irmão, tempo não te convém, aleluia. Nós só conseguimos saber o que está acontecendo agora. Nós não temos capacidade para saber nem se eu vou terminar a pregação daqui a 1 minuto. Aleluia. Por isso vigiai e orai, aleluia. Marcos 13:37, as coisas que vos digo a todas, Jesus dizendo, vigiai. Ele disse vigiai para os pequenos, mas ele disse vigiai para Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Judas, aleluia. Ele disse aos pequenos e aos grandes, aos que tinham cargos e aos que tinham encargos. Louvado seja Deus. Ele disse a todos, vigiai. Aleluia. Lucas 21:36, dentro do tema sobre vigilância nesta parábola. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos dignos de, aleluia, evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho de Deus. Quer estar de pé, irmão? Vigia, 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 vigia. Quer continuar de pé? Vigia, vigia. Você sabe onde é a tua fraqueza? Vigia. Você sabe onde é que está o teu gigante? Vigia. Louvado seja Deus. O que é isso, pastor? Louvado seja Deus. Aleluia. Esteja em estado de alerta, seja cuidadoso, haja com precaução. Você sabe aonde está o perigo. Vigia. Aleluia. E Deus não fala com paredes. Vigia. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 6 diz, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pastor, está todo mundo fazendo. Olha o que Paulo aconselha. Não durmamos como os demais. Você já viu que a gente tem facilidade em tentar se espelhar em quem faz errado? Não, pastor, é porque está todo mundo fazendo. Vigia, irmão. Não traga para a tua vida esse cristianismo globalizado. Deus ministrou isso hoje no meu coração quando eu estudava esse texto. Não traga para a tua vida este cristianismo globalizado.
Um cristianismo globalizado, irmão, ele manda tu colocar a ruda atrás da orelha, manda tu jogar água benta dentro da casa, manda, esse cristianismo globalizado, cheio de patuá, que trazem da Umbanda e do Candomblé e jogam dentro do cristianismo, como a igreja de Roma fez no quarto século, trazendo todos os patuás das religiões pagãs, como vela, aleluia, e um monte de outras coisas. Louvado seja Deus nos dias de hoje. Fique sabendo, aleluia, que quem frequenta a igreja e culto de palavra vai ouvir, aleluia, Deus não tem negócio com patuás, com misticismo. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes. Ela é apta, irmão, ela é apta, ela está pronta para discernir intenções e propósitos de coração. Escuta, louvado seja Deus. Você quer ver a diferença na tua vida? Vigia! Não dorme como os demais, se posicione com textos da Bíblia, usando a palavra de Deus, aleluia. Você lembra o que aconteceu com Jesus lá, quando ele foi tentado no deserto pelo diabo? Ele estava jejuando, irmão, 40 dias, e a Bíblia diz que Satanás transportou ele, aleluia. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa igreja e caiu uma pessoa endemoniada. O pastor olhou de cima do altar, estava tendo um evento, aquela banda Fogo no Pé estava lá, aqui em Carmo do Cajuru. Caiu uma pessoa endemoniada no meio do culto. Eu levei o Lucas, porque o Lucas vivia ouvindo Fogo no Pé, de dia e de noite. Foi um culto numa segunda-feira, irmão. Foi numa segunda-feira. E quando caiu endemoniado, o pregador, o cantor lá do ministério Fogo no Pé, ele disse o seguinte: levanta alguém aí e vai lá expulsar esse demônio. A igreja estava muito cheia. Aí ele disse assim: mas só expulsa demônio quem frequenta escola dominical. Depois eu fiquei pensando, tem base, porque Jesus estava jejuando e orando no deserto. O diabo transportou ele para um alto monte, para o pináculo do templo. Jesus venceu o diabo com a palavra. Aleluia. Toda vez que o diabo dava um argumento para Jesus, Jesus dizia: mas está escrito. Está escrito. O problema é que a igreja lá não tinha escola dominical. O pregador não sabia, a igreja não tinha escola dominical. Deu um trabalho terrível para o diabo sair. Louvado seja Deus, aleluia. Mas saiu, viu, irmão? Saiu, porque sempre tem alguém lá que conhece a palavra de Deus e que está alicerçado nela. Aleluia. Mas escuta aqui nesta noite, tome cuidado, vigie, não durma, não é tempo de cochear entre dois pensamentos. Apocalipse sobre vigilância, estou terminando, meu Deus, capítulo 16, versículo 15, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vigia, 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 irmão, toma cuidado, porque ele vem. Aleluia. No livro de Juízes, capítulo 6 e capítulo 7, tem a história de Gideão, e a história de Gideão é marcada porque Deus escolheu quem ia com ele para a guerra. Escuta isso, que lindo. Na escolha de Deus, na seleção que Deus fez, Deus não permitiu Gideão chamar os amigos. Mas é muito comum, né, um líder confiar mais nos amigos. Deus olhou e disse: teus amigos não vai. Porque a batalha não é tua, é minha. Aleluia. Ele tinha um perfil certo, Deus tinha um perfil certo, mas ele excluiu pessoas com 3 características distintas. Primeiro, era 120 mil do outro lado e 32 mil do lado de cá.
Dos 32 mil, ele começa a seleção dizendo assim: os covardes e medrosos vão embora. Então, quem era covarde e medroso, já não servia para a guerra. Covarde e medroso, não dá. Pastor, por que Deus não me escolhe? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O evangelho hoje está uma benção. E eu fico doido quando eu vejo a geração de hoje zombando da geração passada. Porque a geração de hoje está usufruindo do que a geração passada plantou. Aleluia. Porque a geração passada não tinha nem cemitério para ser enterrado. Vocês viram a história do primeiro crente que morreu aqui em Divinópolis? Passou na TV Candidez, o primeiro evangélico da Igreja Batista lá da Pernambuco. Quando ele morreu, a Igreja Católica não deixou ele ser enterrado dentro de um cemitério, porque ele era chamado de herege. A história aqui da cidade contou, uma história secular. Eles deixaram ele ser enterrado no fundo daquele cemitério lá da Paraná, num cantinho. Fizeram uma divisão, porque a família estava cavando na calçada, e é proibido, é lei federal, não se pode enterrar ninguém a não ser em cemitério, em lugar apropriado, isso é lei federal, aleluia. Mas a igreja de Roma aqui na cidade proibia, aleluia, o cemitério de enterrar quem era evangélico. Não tinha nem lugar para enterrar, irmão. Irmão, eu já fiz culto tomando tiro. Nós estávamos num culto ao ar livre dentro de uma favela, quando os camaradas, dois caras passou na rua, deu tiro num cara, matou ele. Tinha um terreiro de macumba lá dentro da favela, e quando eles entraram, eles viram a gente com uma caixa enorme, numa segunda-feira à noite, cantando o hino 104 da harpa cristã, ei Jesus a procurar, a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Quando pensa que não, e o tiro bateu do lado da caixa, e eu pensei, vai correr todos os crentes, irmão de ciclo de oração, jovem, todo mundo, e não era rua não, era beco, aleluia, num beco, louvado seja Deus. E tinha um vale, do outro lado tinha outro lugar alto, e lá eles entraram e atiraram. Eu pensei, vai correr todo mundo, não correu ninguém, todo mundo levantou a mão para lá e disse, Satanás, tu está amarrado, está derrotado, nós viemos aqui para lutar e para vencer, e nós vamos pregar o evangelho. 3 almas aceitou a Jesus naquela noite, e o inimigo foi derrotado, aleluia. Por isso que eu digo para vocês, não zombe da geração passada, porque eu não sei se isso acontecesse hoje, como é que seria. Aleluia, 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 aleluia. Na seleção divina ele disse, covarde e medroso não serve. Na hora que o chicote estrala, numa linguagem popular, o perfil é deixar sozinho, é dizer, eu não tenho nada a ver com isso, esse negócio não é comigo, não serve. Deus falou, põe de lado. Escuta, serve para salvação, viu, irmão? Mas não para ocupar espaço de destaque, porque lá não pode ser medroso e nem covarde. Aleluia. A terceira característica excluída foi, agora leva eles para beber água. Sobrou pouco, viu, irmão? 10 mil foi embora, 22 foi embora, ficou 9, ficou 10 mil, depois 9.700 foi embora, ficou só 300. Mas na segunda leva, Deus falou assim, no capítulo 6, versículo 7 de Juízes, leva eles para beber água. Quem beber água, como um cão, lambendo, separa. Quem ajoelhar do lado do rio,
separa para o outro lado. Quem ajoelhasse do lado do rio, irmão, era para mandar de volta para casa, porque eles não estariam vigiando. Quem estava em posição como cachorro, com as mãos e os pés prontos e tomando água, com a mão sem debruçar no rio, ele estava vigiando, pronto para a hora que o inimigo viesse, ele já tinha uma ação pronta para o inimigo. Aí Deus falou assim: quem beber água assim separa, ou seja, aqueles que estiver vigiando, que entende que o tempo não é tempo de brincar, é tempo de guerra, aleluia, você separa, porque vai ser com esses que eu vou ir lá e vou vencer a guerra, louvado seja Deus. Então não se esqueça disso, vigilância é de suma importância para você vencer. Dentro desta parábola, Jesus estava dizendo: bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier for achado assim. E se ele demorar e vier na segunda vigília ou na terceira vigília, me parece que são os piores momentos do sono. A primeira vigília costumava ser das 6 às 9 da noite, das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus citou as duas vigílias do meio, aleluia, a segunda e a terceira, porque é o período mais difícil, de maior canseira, de maior sono. Jesus disse assim: ainda aqueles que aguentarem, e ele vier na segunda ou na terceira vigília, e eles estiverem prontos, vigiando, o Senhor vai se cingir, e vai servi-los na mesa. Aleluia, a gente precisa entender esse segundo tema, que é tempo. Existe o Kairos e existe o Cronos. Cronos é o tempo físico, que é composto por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Esse é o Cronos, é o tempo do homem. E o Kairos, louvado seja Deus, é o tempo oportuno, é o tempo certo, é o tempo perfeito. Esse tempo é chamado de tempo de Deus. Aleluia. Dentro do tema sobre tempo, Salmo 34:1, o salmista disse: louvarei ao Senhor em todo tempo, ou seja, durante o período de vida que eu vou estar, tempo aqui é Cronos. Em Eclesiastes 3:1, o pregador disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele está falando de Cronos, tempo do homem, tempo, aleluia, entre minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Efésios 5:16, o apóstolo Paulo nos aconselha: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse tempo, eu e você podemos contribuir para ele ser melhor. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, louvado seja Deus, 5:16, dizendo: remindo o tempo. Quanta gente fala assim: pastor, eu não estou tendo tempo. Não, você não está tendo propósito. Pastor, não estou tendo tempo. Não, você não está tendo propósito. Eu não tenho tempo para nada mais. Não. Se você tiver um propósito, você vai arrumar um tempo para o teu propósito. Aleluia. O Cronos, nós conseguimos remi-lo. Pastor, eu não estou tendo tempo para orar, não estou tendo tempo para ler a Bíblia, não estou tendo tempo para ir para a igreja, não estou tendo tempo para nada. O tempo é teu, é você que faz. É você que se programa. Se você tem um propósito, você luta e o tempo aparece. E Paulo nos aconselha em Efésios 5:16, louvado seja Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. O Cronos é isso, aleluia. E o Cronos nos leva a um raciocínio tão sensível, irmão, porque a gente olha e diz assim: meu Deus, eu não sou nada, e o tempo mostra isso. Aleluia, cresce. Está pequenininho daquele jeito, cheio de vida. Daqui a pouco está jovem, é desejado, é cheio de beleza.
Aí daqui a pouco casa, começa a ficar gordinho. Aí a gente vai diminuindo, vai ficando velho, o líquido some. E é como uma flor que murcha e morre, porque o tempo se encarrega de nos colocar no nosso devido lugar. Por isso, irmão, vigiai, vigiai, tudo aqui é passageiro, vigiai, aleluia, não dê valor àquilo que não é tão valoroso assim, vigiai, aleluia. Mas existe o Kairos, o tempo de Deus. Pedro falou sobre esse tempo, segundo Pedro 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele estava falando sobre esse tempo, aleluia, que é de Deus, é o tempo perfeito, é aquele tempo adequado, é o tempo que Deus está inserido nele. Um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Sabe quando você ouviu Jesus dizendo assim, o dia e a hora ninguém sabe, é o Kairos, aleluia. Ele está falando sobre este tempo, tempo que é o tempo de Deus, não é esse tempo físico. Ele disse o dia e a hora ninguém sabe, mas ele deu uma notícia, só que ele vem, não importa o dia e a hora, ele vem. E esta parábola, ela nos traz estas 3 revelações. Sede vigilante, aleluia, entenda que o teu tempo muitas vezes não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é pleno e perfeito para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, e este tempo pleno e perfeito não é o teu, é o de Deus. O teu é o Cronos, o dele é o Kairos, é aquele perfeito, o adequado. Então viva dependendo de Deus, viva dependendo de Deus, viva dependendo de Deus, porque a promessa de Deus é fiel e não retrocede, porque ele tem na sua mão também o controle do tempo. E escuta, para encerrar, vamos ficar de pé, eu não tenho tempo mais. Aleluia. A terceira mensagem desta parábola. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que ninguém imagina. Escuta. Jesus vem. Jesus vem. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, irei preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele vem. Eu não entro na discussão de arminiano e calvinista, se vem antes do milênio, ou durante o milênio, ou depois do milênio. Aleluia, não entro nessa discussão de pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, porque eu tenho certeza que no tempo, no Kairos, no tempo dele, ele vem. E ele disse por todas as profecias que está em nossas mãos, que o tempo está próximo. Uma das maiores profecias sobre a volta de Jesus é as 70 semanas de Daniel. E segundo estudiosos de escatologia, nós estamos na 69ª semana. Aleluia, no intervalo da 69 para 70. Diante de todos os acontecimentos proféticos do livro de Daniel, estamos próximos do arrebatamento, e Jesus disse, cingi os vossos lombos, acendei as vossas candeias, estejam prontos. O mundo não está esperando, o mundo espera uma Maitreya, o anticristo, um governo mundial, mas a noiva espera
espera o tocar da trombeta. A noiva aguarda ansiosa o dia de dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cingi os vossos lombos, acendei as vossas candeias, vigiai, orai, estejam prontos, tenham percepção sobre o tempo da partida da noiva está próximo. Aquele que está de pé, olhe, não caia, esteja firme, porque Jesus está voltando. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite estamos na tua presença e te pedimos ajuda a tua noiva, a tua igreja, a tua eleita. Meu Deus, que possamos aprender a te servir melhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa teu povo. Também, Deus, consagramos dízimos e ofertas para a tua obra e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Se assente, meu irmão, vamos ofertar na casa de Deus. Você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus. Meus irmãos, o tempo é escasso. Nós temos culto de jovens no próximo sábado, é às 6, é? Que horas que eu vi lá? 6:30? Culto de jovens, 6:30, vai estar ministrando aqui. Quem vai estar ministrando aqui? MacGyver. Boa. O MacGyver, teve gente que riu porque é do meu tempo, tá bom? Alguns não sabem quem era o MacGyver, né? O MacGyver pegava um microfone desse e fazia um avião. Ele era brabo, mas isso é só para os mais velhos, tá bom, irmãos? Louvado seja Deus. Mas o MacGyver, eu não sei quem é, os irmãos conhecem, vai estar ministrando aqui a palavra de Deus no sábado, e nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Também vai ter alguns jovens de outras congregações aqui no sábado, também cultuando a Deus. No domingo, escola dominical. Quero avisar uma coisa: domingo, 9 horas da manhã, todas as pessoas que não são batizadas, eu queria que, se vocês pudessem estar aqui domingo, 9 horas da manhã, na hora da escola dominical, vou estar ministrando para vocês. Eu mesmo vou estar ministrando sobre a vida de vocês, tá bom? Nós vamos ter batismo. Ah, pastor, eu não vou batizar, não tem problema, eu quero discipular você. O batismo vai ser dia 24 de abril. Nós temos batismo dia 24 de abril, já está agendado e o sítio já está alugado, e nós vamos estar fazendo uma grande festa. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite. Continua abençoando o teu povo, levando em paz, dando vitória, sustentando com as tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos em oração e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.